Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos para Giro de Notícias. Vamos atualizar aqui as últimas informações sobre o nosso Vasco da Gama, a maior instituição do planeta Terra, o Clube da Cruz de Malta, o maior clube do mundo. Então, se você é torcedor do maior clube do mundo, do Clube de Regatas Vasco da Gama, deixa aí o like no vídeo que é muito importante. A fase não é tão boa, mas o Vasco é e sempre será a maior instituição que existe nesse planeta Terra. Hoje vamos falar sobre Taça Rio. O Vasco disputa a final da Taça Rio contra o Botafogo. A decisão começa no domingo. Terá reforços aí para esse jogo, né? Jogadores que voltam a ser relacionados, voltam a estar à disposição do treinador Marcelo Cabo. Tem Andrei falando sobre a expectativa dessa decisão e tem também um cria da base do Vasco que foi convocado para a seleção brasileira. Você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. O vídeo começa depois da vinheta, mas antes da vinheta rodar, o likezinho é muito importante. Eu acho que você já deixou o like lá atrás, né? Quando eu falei que o Vasco era o maior clube do mundo, mas se você ainda não deixou, deixa agora que é muito importante e se inscreva no canal também. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo direto aqui para os assuntos sem enrolação. No domingo tem Taça Rio, o Vasco encara o Botafogo, primeiro jogo da final, partida no Engenhão, horário diferente, né? A partida será às 11h05 da manhã. É um confronto que serve como preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vasco e Botafogo estarão na Série B do Campeonato Brasileiro e agora se encontram aí nessa final de Taça Rio, que não vale muita coisa, né? Tem aquela expectativa de valer R$1 milhão, mas a gente nem sabe se vai valer ou não, porque parece aí que a premiação do Campeonato Carioca está correndo o risco de não acontecer. Campeão carioca não deve ganhar nada, campeão da Taça Rio não deve ganhar nada. No final das contas, o Campeonato Carioca não vai valer de absolutamente nada. Mas temos essa final aí contra o Botafogo que vale uma taça, né? Se a gente for procurar aqui motivos para se motivar, para ter uma motivação para esse confronto, vale taça. O Vasco é o maior campeão da história da Taça Rio, né? A Taça Rio que já valeu muito anteriormente, né? Lotava Maracanã. Nessa edição do Campeonato Carioca é um prêmio de consolação e o Vasco tem a chance de levantar um troféu em São Januário, coisa que não acontece desde 1992, já que historicamente o Vasco sempre disputa as suas decisões no Maracanã, né? Então o Vasco tem a oportunidade de ser campeão em São Januário muito tempo depois. Então, pegando algumas coisas aí, né, para tentar ter uma motivação para esse jogo de domingo contra o Botafogo, além de ser um clássico, né? Sempre bacana também jogar um clássico. Mas como eu disse, a partida serve mesmo como preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, competição que começa no final do mês. O Vasco está aí na sua montagem de elenco, né? Tem um time titular aí que eu acho que na visão da maioria é um time ok, precisa de alguns reforços para ser um time para subir com tranquilidade, mas é um time que está encontrando um caminho, né? Tá tendo cara de time, coisa que o Vasco há muito tempo não tinha. Então acho que chegando mais alguns reforços, esse time pode ter uma Série B tranquila. No momento eu acho que ainda precisa de alguns reforços, mas essa partida aí, essa final contra o Botafogo, será um teste bacana também para essa equipe. E o volante Andrei, que é um dos destaques aí do Vasco nesse início de competição, falou dessa preparação, né, dessa expectativa para a Taça Rio e disse também que a Taça Rio serve mesmo como uma preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Confira o que disse o Andrei sobre a expectativa para esse duelo contra o Botafogo. É uma grande oportunidade, acho que esses dois jogos são importantes para ambas as equipes. É uma preparação de luxo que os dois estão tendo, mas acho que a gente tem que entrar focado, que independente de ser preparação, nós temos que acostumar a conquistar, e esse jogo vale título, vale taça, então a gente está trabalhando muito, está muito focado. O professor tem extraído o máximo de todos, na parte física, na parte técnica, na parte tática, e eu tenho certeza que a gente está muito preparado, está se preparando muito bem também, e como eu disse, a gente tem que estar ligado, concentrado, porque temos dois jogos importantes e essas semanas que estamos trabalhando serviu para preparar a gente melhor ainda.
Bom, você já ouviu aí o Andrei, e para esse primeiro jogo, né, contra o Botafogo, o jogo no Engenhão no domingo, 11 horas da manhã, que terá a transmissão da Record, né? Vai ter a transmissão da Record, do TikTok, do Paper Vasco, do Pay-Per-View do Carioca, enfim, várias opções aí de transmissão para você acompanhar essa partida. E o Vasco terá aí o retorno de dois reforços, né? Dois jogadores voltam a ser relacionados, jogadores que foram reforços para a temporada mesmo, né? O Hernando e o Léo Jabá. Informação aqui do jornalista Lucas Pedrosa é que Léo Jabá e Hernando, que ficaram fora da última partida do Vasco, estão bem fisicamente e serão relacionados novamente para essa partida contra o Botafogo. O Vasco treinou hoje de manhã e vai treinar amanhã de manhã também, para ir se adaptando ao horário da partida, né? Treinou nessa sexta de manhã, vai treinar sábado de manhã e o jogo é domingo de manhã contra o Botafogo. O zagueiro Hernando deve ser titular nessa partida, fazer a zaga ali junto com o Leandro Castan, é a zaga titular do Vasco, né, para a temporada, muito provavelmente, e o Léo Jabá fica como opção no banco de reservas. Léo Jabá, que ali disputa a reserva imediato, vamos dizer assim, do PEC, né? Reserva imediato também do Morato, então é uma boa opção para o segundo tempo, né? O Vasco precisa de jogadores com velocidade, com força. Acho que o Léo Jabá aproveitou bem as suas oportunidades quando teve, e é uma boa opção aí para o banco de reservas do Vasco da Gama. A provável escalação do Vasco para essa partida contra o Botafogo deve ser o time titular mesmo, né? O time que hoje é considerado titular pelo Marcelo Cabo. Vanderlei no gol, Léo Matos na direita, a zaga com Hernando e Leandro Castan e Zeca na esquerda, no meio campo Andrei, Galarza e Marquinhos Gabriel, e na frente Morato, Germancano e Gabriel Peck. Deve ser o time do Vasco aí contra o Botafogo, equipe titular, né, para encarar o Botafogo nessa primeira decisão da Taça Rio. Lembrando que são dois jogos, como eu disse, o primeiro no Engenhão, 11h05 da manhã, e o jogo da volta no sábado que vem, em São Januário, às 3 horas da tarde. Taça Rio aí, que não vale muita coisa, mas, enfim, se ganhar, tamo aí. É isso aí, e que o Vasco faça duas boas apresentações contra o Botafogo. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos falar sobre um cria da base do Vasco que foi convocado para a seleção brasileira, né? O volante Douglas Luiz, um dos destaques do futebol inglês, né? Joga no Aston Villa da Inglaterra, cria do Vasco, jogador que foi revelado no Vasco numa Série B de Campeonato Brasileiro, né? Então fica aí até uma chama, né, para o Galarza, que tem condições também de virar um baita de um jogador, um grande jogador. O Douglas Luiz apareceu numa situação parecida dessa do Matias Galarza, né? Tava ali na base, de repente subiu e despontou aí no futebol brasileiro, fez uma baita de uma competição pelo Vasco, depois se destacou e foi vendido na época para o Manchester City, agora é jogador do Aston Villa e hoje foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Então temos aí um representante da base vascaína na seleção brasileira. Muito boa sorte ao Douglas Luiz, cria da colina, um baita de um jogador, porque craque o Vasco faz em casa. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreva aqui no canal e eu volto a qualquer momento. Surgindo notícia importante do Vascão, Juninho aparece aqui para deixar todo mundo bem informado. Tamo junto, um grande abraço, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!